Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexão a respeito da doutrina espírita. Hoje trabalhamos o tema Allan Kardec e as viagens no tempo. Primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas teorias da física e tem alguns sites de divulgação científica que eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, para quem quiser saber. E depois nós vamos fazer uma relação paralelo entre essas teorias e as teorias da filosofia da ciência espírita, ok? Com base nas obras de Allan Kardec. Então, vamos lá. Primeira definição. Tempo. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível a nenhuma medida ao ponto de vista da duração. Para ela, não há nem começo, nem fim. Tudo lhe será presente. Então aqui é uma questão muito importante. Essa definição é a definição que está lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Então, essa é a definição. É uma medida relativa. Isso é muito importante porque, na época de Kardec, as pessoas estavam ainda sob o signo da mecânica de Newton, onde o tempo era absoluto. E Allan Kardec concebeu, junto com os espíritos, que o tempo era relativo. E isso só foi interpretado quase 100 anos depois, por Albert Einstein. Então nós vamos também tratar sobre esse assunto, ok? Então Allan Kardec fala lá em 1868, nós nos fundamos sobre que a duração é relativa. Ó, novamente, então para Allan Kardec o tempo é relativo. Ela não pode ser apreciada senão segundo os termos de comparação e os pontos de referência aurido na revolução dos astros. Ok? Então, olha, o que ele está dizendo ali? Que o tempo ele só pode ser concebido segundo certos referenciais. Os referenciais que ele está usando aqui são os astros, os planetas. Então, para ele, pelo menos, o tempo tem uma relação direta com os referenciais que são os planetas. Ora, isso só foi comprovado por Albert Einstein. Nós vamos ver isso mais para frente, em que a massa distorce o tempo, a massa relativiza o tempo também. Então, aqui, essa ideia de Allan Kardec foi comprovada lá por volta do século XX, lá na década de 20 do século 20. Muito bem. Aí ele continua. Variam segundo os mundos. Então, esse referencial são os mundos aí, nesse caso. A gente poderia usar as massas também. Porque fora dos mundos, o tempo não existe. Isso é uma questão muito interessante que depois o Galileu, o espírito, Galileu em espírito, pelo médium Camille Flammarion, também um conhecido astrônomo do século XIX. Ele atuou como médium para Galileu, segundo o que consta, e ele vai confirmar isso e ainda vai ampliar um pouco mais. E ele diz, porque fora dos mundos o tempo não existe. Nós sabemos que o tempo é uma relação, depende do referencial, mas algumas teorias tratam o tempo de uma forma diferente e peculiar. E nós vamos fazer essa relação com a doutrina espírita. E aí ele usa uma questão da filosofia. Não há unidade para medir o infinito. E aqui eu coloquei embaixo, né? Que é a teoria de Einstein, né? Que a massa interfere na medida do tempo. Quanto mais massa, mais lento é a passagem do tempo. E o Allan Kardec estava correto nesse sentido. E aqui a física clássica, em relação ao tempo, a física clássica que trabalha de modo geral com objetos simples,
movimentos discretos de uma unidade, duas, né? Você trabalhar com 3, 4 unidades já complica. A física, observando a física, o tempo, se a variação da posição está indo para frente ou indo para trás, não faz diferença. Que é o chamado da invariância do tempo. Então a física clássica, ela permite, entre aspas, que nós possamos viajar para o passado e viajar para o futuro. Por quê? Porque as equações, preste atenção, nas equações da física clássica, não faz diferença se você está vendo o movimento de frente para trás ou de trás para frente. Então, para ela, viajar no passado ou viajar para o futuro não faz diferença. Mas, como nós já falamos, por volta, início do século XX, as coisas começaram a mudar. Por quê? As teorias de Albert Einstein começaram a, vamos dizer assim, ampliar esse conceito. E aqui nós temos dois conceitos interessantes, né? É que a massa distorce o espaço. Distorcendo o espaço, ela também distorce o tempo. Então, na primeira, nós temos um esquema da massa distorcendo o espaço à sua volta. E no segundo esquema, que tem até os reloginhos ali, a massa distorcendo o tempo. Porque tempo e espaço não estão dissociados, ok? Assim como eletricidade e magnetismo nunca estão dissociados. Nós trabalhamos didaticamente, separado apenas para facilitar o estudo. Mas eletromagnetismo, como espaço-tempo, uma coisa não está dissociada de outra, como nós vemos ali. A massa distorce o espaço, a massa distorce o tempo, e o tempo, a velocidade distorce o tempo, dilata o tempo, contrai o tempo, dilata o espaço, contrai o espaço. Então existe uma relação intrínseca entre massa, tempo e espaço. Nós chamamos de espaço-tempo agora, não usamos mais espaço nem tempo, ok? Aí, partindo da física clássica para a física moderna, nós começamos a perceber que, estudando não mais partículas, uma ou duas ou três, e sim o conjunto, o movimento das partículas, nós chegamos a alguns conceitos interessantes, né? Então tá lá, ó, em 1877, Ludwig Boltzmann visualizou um método probabilístico para medir a entropia de um determinado número de partículas de um gás ideal, na qual definiu entropia como proporcional ao logaritmo neperiano do número de microestados de um gás. Claro, essa logaritmo neperiano, né? Isto é, de modo geral, as coisas tendem a ir para a desordem. Então, nós vemos esse bonequinho aí, ele está derretendo. A entropia, isso é, o grau de desordem dos sistemas, sempre tendem a aumentar. E, de modo geral, esses fenômenos são irreversíveis. O que significa isso? Ora, se o fenômeno é irreversível, naturalmente a seta do tempo caminha para a frente e não caminha para trás. Por exemplo, se nós pegarmos ali esse objeto, esse bonequinho de neve, e com o passar do tempo ele vai começar a derreter, vai derreter, vai derreter, aumentando a temperatura ele vai derreter, vai derreter. Estatisticamente, a probabilidade desse boneco, se a temperatura em vez de aumentar, ela começar a diminuir, qual a probabilidade desta água que derreteu se transformar em floco de neve,
esse floco de neve voltar a se agregar, de modo que o galinho, o boneco se forme, o galinho volte para aquele mesmo lugar, a cenourinha fique no mesmo lugar, a probabilidade disso tende para zero. A gente pode considerar zero. Isso é, esse fenômeno ele é irreversível. Então, a seta do tempo, segundo já a mecânica, a física moderna, ela caminha sempre para frente, como por exemplo, tem vários exemplos clássicos de você abrir uma garrafa de perfume, você abre uma garrafa de perfume, aquele aroma, né? Ele sai. Qual é a chance daquele aroma voltar para a garrafa? É zero. E assim tantas outras coisas. E isso é fácil de a gente entender, como a gente usa pelo menos um exemplo de... se eu deixar cair uma panela de feijão, ok? É fácil para mim conceber uma panela de feijão, ok? Cheia de feijão, mas não é fácil para mim conceber de quantas formas diferentes esse feijão vai se espalhar no chão ao cair da minha mão ou cair do fogão. Por quê? Para o futuro, né, a probabilidade de acontecimentos é muito maior. A probabilidade da panela estar dentro de voltar para o fogão é mais fácil de conceber. Mas o futuro, a desordem, ela tende a aumentar em um número muito maior do que da ordem. Então, o universo tende para a desordem. E isso é muito interessante porque é uma das leis morais do Espiritismo. É a chamada lei de destruição, onde as coisas naturalmente tendem a se destruir e entrar num estado mais fundamental. Então as coisas caminham para um estado mais fundamental. Consequentemente, a desordem tende a aumentar. Então é necessário uma energia, é necessário um elemento que vai jogar, vamos dizer assim, energia para aquele ambiente ou para aquele fenômeno para que ele volte. E mesmo assim ele tem que ser manipulado, né, por agentes externos. Então, mais uma comprovação aí de que o universo tende para a desordem e é a lei. Nós chamamos isso de lei de destruição, concebida por Allan Kardec em 1855 até 1857, por aí. Então, aqui nós estamos olhando um esquema de como seria o universo. Isso aqui é apenas hipotético, ok? Porque o universo observável, o universo ele teria, segundo a ciência atual, 13 bilhões de anos. Mas o universo observável ele tem aí uma distância de aproximadamente 46 bilhões de anos. Isso porque o espaço está se dilatando. Mas observando a seta do tempo, nós vemos que a observação mostra que o universo está se expandindo. Expandindo para onde, Jorge? Expandindo no sentido de que o espaço entre as coisas está aumentando. É o que se pode dizer. O para além, isso é um exercício da razão, nós só podemos conceber no papelzinho ali, né? O papel aceita tudo. Então a gente consegue ver ali um esquema de como seria o universo. Então, caminhar para a frente, para o futuro, é possível. Caminhar para trás não é possível. Então, aqui já é uma questão interessante. A física trabalha que viajar para o passado não é possível. Viajar para o futuro, para a física, é possível. Como nós já falamos, né, existem poucas formas de criar ordem e muitas formas de criar desordem. Isso é muito interessante porque, filosoficamente, né, nós sabemos que para destruir é fácil, para construir é difícil. Então, exemplo, eu consigo destruir essa televisão, esse aparelho aqui e várias outras coisas. Agora, construir, eu preciso ter um conhecimento, né, e especificamente fazer passo a passo para que eu possa construir. Então, é muito mais fácil você criar desordem do que a ordem.
lei de destruição. Outra questão interessante relacionada à viagem ao passado é o princípio da causalidade. Isto é, se eu admitisse que é possível viajar para o passado, surgem uma infinidade, não estou dizendo 1, 2, 3, 4, 5, uma infinidade de paradoxos que essa própria viagem para o passado causaria, como por exemplo, eu poder ser pai de mim mesmo, eu poder ser pai do meu avô, eu poder matar o meu pai antes de eu nascer, esses paradoxos que não fazem sentido, imaginando a viagem ao passado, ok? E principalmente o princípio da causalidade, porque toda causa tem um efeito, eu não posso ser causa e efeito ao mesmo tempo. Só existe um ser concebível que pode ser causa e efeito de si mesmo, que é Deus, ok? Mas isso nós tratamos um pouquinho no vídeo passado, que foi Allan Kardec e as infinitas realidades, mas de modo geral todos são efeitos. Então a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas é a inteligência suprema. Então nós sabemos disso. Então a ideia de conceber viagem ao passado, ela é descartada pela física e descartada também pelo espiritismo. Nós vamos ver isso mais para frente. Tem uma questão interessante que é a teoria aqui do Richard Müller, que ele concebe o tempo como sendo criado à medida em que o universo se expande. Preste atenção que é interessante, porque ele diz que, olha lá, a expansão do universo após o Big Bang não só cria 3 dimensões espaciais, como também a dimensão do tempo, estando sempre vivendo uma fronteira de um tempo recém-criado no agora, explicando o fato de que o tempo pode sempre fluir numa direção, e o futuro não existiria, pois mesmo precisaria ser criado. Isso é muito interessante porque ele está tratando aqui já o tempo como uma criação local. E o Espiritismo, nós vamos ver isso mais para frente, também trata de uma certa forma o tempo como uma criação local. Então essa ideia de que, claro, ele está usando aqui como referencial o Big Bang, isso é importante. Cada filosofia, cada ciência, cada pensador, quando trabalha certos assuntos, ele usa certos referenciais. Mas as ideias que ele concebe, muitas vezes, elas são concordantes, no sentido de que o tempo ele é criado. Aqui ele entende que o tempo é criado. Com que base? Na expansão do universo. Então, na fronteira do universo, para ele, a fronteira do universo é onde o tempo está sendo criado. No Espiritismo, nós vamos ver que o tempo é criado a cada, vamos dizer assim, criação, entre aspas, de certos objetos. Cada objeto massivo que surge, com ele surge o tempo. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Isso concebido em 1868, em que agora o Richard Miller, aqui no século XX, ok? Já no século XXI, está concebendo o tempo sendo criado. Olha só que coisa interessante, ok? O determinismo, nós já tratamos do determinismo quando a gente trabalhou das infinitas realidades, então eu não vou entrar aqui, mas e também quando nós tratamos da teoria da presciência, ok? Eu devo fazer um outro vídeo sobre a teoria da presciência, mas eu tenho no meu programa de rádio lá uma série de estudos no programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Eu vou deixar aqui um link, uma playlist para quem quiser, ok? Estudar só o determinismo. Também temos um estudo sobre a ciência dos livros, dos números e a fatalidade, que concorda com esse, vamos dizer assim, os assuntos se entrelaçam. Então, não vou trabalhar aqui a questão do determinismo. Outra questão interessante, quando a gente trabalha com o determinismo, a gente trabalha também com a questão da ciência exata.
Então a ideia do demônio de Laplace, né, como nós já tratamos nesses dois estudos, ela cai quando a gente entende que tudo é aproximação. Então nós não temos medida exata, não existe ciência exata. O cálculo ele é aproximação, a derivada é uma aproximação, as medidas, as unidades são aproximações. Então ninguém tem as medidas absolutas das coisas. Então nós vamos fazer o quê? Um utilitarismo mesmo, no sentido de, como nós falamos aqui, se eu tenho um fenômeno que ele é 100% de chance, como por exemplo a entropia, que sempre caminha para a desordem, e algo que tem 0,00000000000% de acontecer, que é a reversibilidade do tempo, nós preferimos trabalhar com aquilo que é certo do que com aquilo que é duvidoso. Então, a imprecisão de nossas medidas também é um elemento muito importante nessas questões, ok? Que no Espiritismo, a ciência espírita, ela tem um limitador, que é a ciência material trabalha com objetos inanimados. O Espiritismo trabalha com seres inteligentes. Então, eu posso soltar uma mesma pedra 7 bilhões de vezes e ela vai cair, guardadas as condições iniciais, da mesma forma. Agora, eu não posso pedir para uma pessoa sentar e levantar 7 bilhões de vezes, porque vai chegar uma hora que ela vai dizer, não quero. Então, esse é um elemento, como a ciência material, ela tem o seu limitador, que é a imprecisão das coisas, a ciência espírita tem um limitador, que é o livre-arbítrio do ser pensante, mesmo sem o corpo. Ok? Isso também pode ser um assunto para a gente trabalhar mais para frente. Então agora vamos ao Espiritismo. Então, nós tratamos aqui de forma bem branda, bem tranquila, a questão da viagem no tempo. Isto é, segundo a ciência, as possibilidades. Agora vamos tratar do tempo segundo o Espiritismo. Então vamos lá, olha lá. Galileu, falando sobre o tempo. Suponhamos a origem do nosso mundo nesta época primitiva, em que a Terra não se equilibrava sob o divino impulso, isso é, no momento em que a Terra ainda não existia. Numa palavra, no começo da Gênese, nessa época o tempo não havia, olha lá. Então, o que ele está dizendo? Se a Terra não existe, o tempo da Terra não existe, ok? Então, o tempo para a Terra não existe. Saído do berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época do século estamos, a ciência tem as suas aproximações, mas à medida em que o conhecimento for avançando, essas datas vão mudando, ok? Atualmente a ideia que se tem é de 4 bilhões e meio de anos. Mas essa data, os espíritos dizem que são cálculos quiméricos. Mas é melhor trabalhar com alguma coisa do que trabalhar com nada. Então temos que o tempo hoje é de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, o tempo da Terra, ok? Já que o pêndulo dos séculos ainda não estava em movimento. Então aqui o Galileu falando sobre o quê? Uma questão muito interessante, que é o tempo, ele é criado à medida em que as coisas são criadas. Que coisa? Qualquer coisa. Então cada coisa deveria ter o seu tempo específico, aqui fazendo uma extrapolação da ideia dele. E o Kardec fala também que o tempo só existe nos mundos. Então, o que nós poderíamos entender? Que o tempo específico, como tem uma relação com a massa, os mundos mais massas, então deveria ter um tempo próprio. Não sei, aqui é apenas especulação, ok? Mas ele fala que o tempo, trata o tempo como sendo relativo e o tempo como criado. Como o nosso Miller lá fala também, de que o tempo é criado à medida em que as coisas vão acontecendo. Na fronteira dos eventos, o tempo é criado junto com o espaço. Aqui o Galileu está tratando que
O tempo é criado à medida em que os mundos são criados. Fora dos mundos não há o tempo. O tempo é relativo aos mundos. Muito interessante também. Aí ele vem trazendo aqui algumas, vamos dizer assim, analogias para tentar explicar isso. Olha lá. O tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar, onde a queda é a medida. Então, o tempo, a queda é a medida do tempo, é a variação, né, da gota que cai. Tantos mundos na vasta extensão, quanto tempos diversos e incompatíveis. Então ele está falando exatamente de vários tempos, vários mundos, vários tempos. Muito interessante isso. Ora, considerando esta ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas mensuráveis. Então olha lá, depende das coisas mensuráveis. Então eu preciso de objetos para poder medir o tempo. O tempo por si só, ele não existe. Isso é muito interessante, ok? Então, para a doutrina espírita, o tempo ele é apenas uma forma de medir a variação das coisas. E agora vamos ao passado. Para o espiritismo, para a ciência, não é possível. Para o espiritismo, é possível viajar para o passado? Resposta dos espíritos, vamos lá. Pergunta 240 do Livro dos Espíritos. Os espíritos compreendem a duração como nós? A resposta, isso é, os espíritos compreendem o tempo como nós? Resposta, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis. Quando se trata de determinar datas e épocas. Lembra que nós já trabalhamos sobre isso? Que na teoria da presciência, que é impossível, não é permitido prever acontecimentos com datas e horas marcadas. Por quê? Porque existe o elemento da lei de liberdade. A lei de liberdade faculta a cada um fazer aquilo que quer na hora que quer. Nós não vamos tratar disso, vou deixar o link aqui da teoria da presciência, porque isso é importante. Então qualquer previsão vinda por médium, não interessa o médium, não interessa o espírito que assina, previu data para acontecimentos, é mistificação, é enganação. Por quê? Porque não é permitido. Aí ele continua, aí Kardec faz vamos dizer assim, Kardec faz um comentário. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. Olha lá. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. Nós estamos encarnados, estamos no mundo. Eles estão em outro estado, né? Então, o tempo para eles não pode ser igual ao nosso. Na época da mecânica clássica ou da física clássica, isso não existia. O tempo era absoluto para todos. E isso não é assim. Por isso que muitas vezes os espíritos, quando perguntam quanto tempo você viveu em tal lugar, eles não dá para fazer essa... explicar, né? Eles não poderiam falar de certos assuntos que seriam descobertos no século XX, porque e também isso é dentro de uma lei. Os espíritos não podem avançar na ciência de sua época, porque isso é um trabalho dos encarnados. Isso não é um trabalho dos espíritos. O objetivo dos espíritos é o nosso aperfeiçoamento moral. Então, a ciência que tinha que dar conta dessas coisas. Eles dão indícios, né? Tratam de certos assuntos, mas nunca vão abordar diretamente, ok? A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Olha a relatividade do tempo aí, né? Então, para os espíritos, o tempo passa muito mais rápido do que para nós. Engraçado que a teoria do Einstein explica isso. Ué, como assim, João? A massa que nós carregamos, que nós vivemos, ela é muito maior do que a dos espíritos, que é fluídico. Então o tempo para nós ele passa muito mais lento do que para eles. Caramba, interessante. Estamos apenas conversando sobre essas questões, ok?
de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam, desaparecem para quem se eleva no espaço. É essa concepção do ponto de vista, ok? Não é que eles veem o futuro. A expressão ver o futuro aí está dentro de uma vamos dizer assim, uma análise baseada nas informações, tá? Nós já trabalhamos isso na teoria da presciência, eu não vou trabalhar aqui. Então, o ponto de vista privilegiado você não vê, né? Quem está numa estrada não vê. Quem está numa estrada vê as montanhas aqui, as placas. Quem está lá em cima da montanha vê a estrada inteira, ok? Mas ele não está vendo o carro cair. Ele está vendo as possibilidades que o carro tem de cair. Então é o futuro que ele está vendo, são as possibilidades, tá? Toda hora eu estou falando aqui da teoria da presciência, mas é que entra, esses assuntos estão interligados. As realidades, que nós tratamos no último vídeo, a teoria da presciência, a fatalidade e o determinismo estão sempre ligados. E o tempo, claro, também está ligado nessa coisa, né? Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é ilimitado? Olha que pergunta interessante. Os espíritos têm o conhecimento do passado. Esse passado é ilimitado? É lógico que só pode ser limitado. Por quê? Porque o espírito também teve um momento de criação. Ele não pode conceber nada antes dessa criação. Ora, então naturalmente já sabemos que ele é ilimitado. Mas Kardec pergunta por que ele quer saber a extensão e o conhecimento dos espíritos. Então as perguntas também são testes para ver como os espíritos respondem. Aí, olha lá. Então como é que o espírito lembra do passado? A primeira parte. O passado, quando ele nos ocupamos, é presente. Olha que coisa interessantíssima que se desdobra na psicologia espírita. Isto é, nós, quando revemos o passado, esse passado ele se torna presente. Para aqueles que têm problemas com o passado, as emoções, as catarses e todas as questões psicológicas são exumadas no momento em que ele se lembra do passado. Os espíritos que já se resolveram, os espíritos de segunda ordem, que já se resolveram, eles se lembram do passado não mais com a questão da emoção. Como, por exemplo, quando a gente lembra de uma traição, a pessoa ela se descontrola. Por quê? Porque ela ainda não se perdoou, não perdoou a outra pessoa, então aquilo ainda não está resolvido. Então ela vive com toda a intensidade, com toda a pujança o seu passado. Okay? Ao passo que os espíritos bons, não. Então eles lembram e muitos até se alegram. Por quê? Porque eles conseguiram superar aquela prova. É diferente, né? Então o passado é presente no sentido de quando ele se fixa nele. Ok? Precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que impressionou o curso de teu exílio. Está falando aqui da encarnação. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Aquilo que nós falamos. As questões primordiais, ok? Não é dado ao espírito penetrar. Então, quando ele nasceu, como ele nasceu, não é dado ao espírito penetrar. Ele nunca vai saber. Agora, ele pode lembrar, mas de forma geral também, ele não vai ficar lembrando de todas as particularidades de todos os acontecimentos. Se ele se esforçar muito, ele consegue lembrar. Mas como nós também, quantos acontecimentos, né? Quantas vezes eu deixei a mamadeira cair da minha mão quando eu tinha 4 meses, né? Isso não é importante para nós, então a gente simplesmente ignora. Os espíritos fazem a mesma coisa. Agora uma questão interessantíssima que tem relação direta com a relatividade geral e a relatividade especial. Olha lá. Pergunta 89 do Livro dos Espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento.
O Galileu ele vai tratar, quando ele fala do espaço, que não importa o quanto nós avancemos, com a velocidade que nós avancemos pelo espaço, não é nada perante o infinito. Então, como nós somos seres ilimitados, nunca vamos atravessar o universo pelo pensamento. E ele fala aqui que eles se deslocam com a velocidade do pensamento. Qual é a velocidade do pensamento? Nunca foi medido. A única velocidade que nós temos hoje, como constante, é a velocidade da luz, ok? Mas a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz? Ah, Jorge, sim, não sei. Eu não parei para medir uma coisa e outra para poder dar essa resposta. Possivelmente seria. Mas se isso acontece, existe uma série de implicações. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, ok? O deslocamento dos espíritos. Aí nós vamos tentar tratar essas questões. Mas aqui abre um livro de possibilidades de discussões, ok? Como os espíritos se deslocam. São várias questões que se abrem aí que nós vamos discutir isso mais pra frente, não nesse vídeo. Tá, então os espíritos não viajam para o passado, assim como a física, né, atual não possibilita isso. O espiritismo também não trata de viagem ao passado. A viagem do passado é a viagem para si mesmo dentro de suas lembranças. Mas e as viagens para o futuro? É possível viajar para o futuro? Pergunta 243 do Livro dos Espíritos. E o futuro? Os espíritos conhecem? Ainda isto depende da elevação. Olha que esse também é uma das variáveis que o espiritismo trata o tempo todo, a evolução. Nós falamos sobre isso quando a gente falou das infinitas realidades no vídeo passado. Que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem. Vamos tomar cuidado aqui, esse muitas vezes. O que é isso? De modo geral, todos entreveem, tá? Mas, dada a quantidade de informações que aquele espírito tem sobre certos acontecimentos, praticamente ele é certo daquilo acontecer, ok? Mas não que aquilo aconteceu. O futuro não está escrito. Se o futuro estivesse escrito, criaríamos várias contradições dentro da doutrina espírita, tá bom? Isso é importante. Então, isso é, alguns têm uma vaga intuição do que vai acontecer. Outros, com mais informações, têm uma precisão maior daquilo que vai acontecer. Então, essa é a diferença aqui de entender se muito entrevém, tá? Toma cuidado com isso. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o vem, parece-lhes presente, à medida em que se aproxima de Deus. Tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não lhe pode ver o que Deus lhe reserva. Então, isso é, ele não tem ilimitado conhecimento do futuro. Por quê? Porque existe uma série de fatores, a começar pela liberdade de todos. Mas claro, eu desencarnado, um exemplo. Eu desencarnado, vendo a minha série de encarnações, ok? Vendo as circunstâncias da minha vida, entendendo a vontade que eu sou capaz de colocar nas coisas que eu vivo. É fácil para o espírito prever. Jorge conseguirá se formar em física? Aí, dada essas condições aqui, dadas as condições sociais, etc., que não vai ter nenhuma revolução, não vai ter uma crise, a sua questão econômica, são várias informações, a sua vontade, a sua perseverança, com certeza ele vai se formar. Quando ele vai se formar? Aí é uma outra questão. Ele vai se formar, porque ele vai seguir. Agora, se ele vai se formar em 3 anos, 5 anos, 10 anos ou 20 anos, aí isso aí é outra coisa. Mas que ele vai se formar, vai, porque é um processo. Então essa é uma questão importante, ok? Quando vem, parece-lhes presente. Olha lá, isso é muito importante. Quando ele vem essas questões, parece o presente. Parece.
Isso é, fica um quadro muito claro de você ver o que vai acontecer, ok? Exemplo, se eu colocar um programa no computador, bababá, 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 fatalmente vai acontecer. Eu botar um vírus no computador, que tal, que vai lá na BIOS, bababá, que vai no computador. Já aconteceu? Não, mas eu sei o que vai acontecer porque tem coisas que estão ligadas àquilo que naturalmente, entrando em ação aquele elemento, as consequências são essa, essa e essa, ok? Então, isso é muito importante. Os efeitos, nós sabemos que existem os efeitos determinísticos, os efeitos estocásticos, nós vamos tratar isso também novamente quando a gente revisitar lá ação e reação, mas isso também é uma questão importante, tudo bem? Depois da morte, a alma vê, aprende num golpe de vista suas migrações, blá 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 blá, ok? Para que tal aconteça, vamos lá, hein? Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de muitas existências se haja integrado nele. Então ele tem que ter muito conhecimento, muita percepção, as percepções, as sensações dos espíritos muitas vezes influenciam na realidade, consequentemente nas suas linhas de raciocínio, que nós vimos no estudo sobre as realidades. Então, isso também é um fator. Olha lá que pergunta interessante. Os espíritos alcançarão a perfeição absoluta? Têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano e Senhor, e ninguém o pode igualar. Então, essa é uma questão importante. O conhecimento completo das coisas nunca teremos, fatalmente, nunca teremos o conhecimento completo do futuro. Faltam muitos elementos aí, ok? A parte não pode compreender o todo, isso é óbvio, né? Isso vamos assim, lógica básica. Galileu diz: ora, digo que o espaço é infinito pela razão, é impossível supor-lhe algum limite e que, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, é-nos, portanto, mais fácil caminhar eternamente no espaço em pensamento do que nos determos em um lugar qualquer, após qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Então, o pensamento, por mais que ele seja rápido, eu posso viajar na velocidade do pensamento e por mais que eu viaje, eu não consigo me deslocar em relação ao infinito, nada, ok? Então, essa é uma questão do ser, como nós tratamos também da mobilidade, da imobilidade e da impermanência. É um vídeo que nós já tratamos também, veja que os assuntos se interlaçam. Então, nós seremos sempre móveis, só Deus é imóvel, ok? Então, nós estamos sempre nos movendo. E o pensamento, por mais que o espírito pode até se inteirar da distância que ele vai ser, essas velocidades são instantâneas, mas não há termo de comparação entre a velocidade da luz e a velocidade do pensamento. Não tem, dentro da doutrina espírita. Pode ter até especulação. Um exemplo, eu posso pensar aqui em Marte. Estou em Marte. A velocidade da luz, ela vai demorar mais tempo para chegar em Marte. Ok? Agora, será que eu conseguiria me transportar para Andrômeda? Essa é uma outra questão. Poder, posso. Então, o deslocamento, teoricamente, do tempo, okay, entre o pensamento e a luz, o pensamento é mais rápido. Só que nós não conseguimos contemplar o universo inteiro. Então, não poderíamos viajar pelo universo inteiro. É lógico que por isso que tem a definição espírita. Espírito é o princípio inteligente. E Deus é a inteligência suprema. Entre o princípio inteligente e a inteligência suprema tem um abismo intransponível. Então isso é muito interessante. Então,
Nós vamos trabalhar, quando a gente for trabalhar, o deslocamento dos espíritos, mais para frente. Aí continua Galileu, mas silêncio. A primeira hora da Terra, isolada, soa o timbre eterno. O planeta se põe no espaço e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível. Olha lá. A Terra surgiu, o tempo surgiu para a Terra. Mas e a eternidade? Continua. A eternidade é eterna, não tem começo nem fim. E imóvel. Embora o tempo marche para o bem de outros mundos sobre a Terra, o tempo a supre e, de acordo com uma sequência determinada de gerações, serão computados os anos e os séculos. Transportemos agora ao último dia deste mundo, da Terra, a hora em que, curvado pelo peso da vestudez, a Terra se apagará no livro da vida para não mais reaparecer. Aqui, a sucessão dos acontecimentos para. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo termina com eles, confirmando que o tempo é relativo, ok? Então, quando é esse futuro dentro das leis naturais, ok? As leis naturais. Aqui, nesse caso, as leis físicas, tá? Só entra aqui nessa equação as leis físicas, que é a física, a astronomia, a astrobiologia, cosmologia, que vão dar conta disso. Para o espiritismo isso não é relevante, pelo menos não temos que dar pitacos sobre isso. Quem tem que dar a última palavra é essas ciências, né? Segundo as teorias, daqui a alguns 4, 5 bilhões de anos, o nosso Sol, consumindo a sua matéria interna, vai se transformar numa gigante vermelha, vai aumentar seu volume e vai engolir a Terra. E acabou-se a Terra, acabou-se o tempo da Terra. Então, aqui nós teríamos uma linha do tempo, né, baseada no Big Bang, que a gente usa como referencial. Então, segundo essa teoria, o universo está se expandindo. Por quê? Porque o espaço entre as coisas está aumentando. O que é isso? É isso. Não tenho que explicar. O espaço das coisas está aumentando entre elas. Então, o espaço está sendo criado. Se o espaço está sendo criado o tempo todo, o tempo está sendo criado o tempo todo. Olha só que coisa interessante, né? Mas viajar para o futuro é possível? Segundo a ciência, hoje acredita na possibilidade de viajar para o futuro. Para o espiritismo, é possível viajar para o futuro? Não. Por quê? Porque para a doutrina espírita o futuro não existe. O futuro é uma possibilidade, ok? Isso é muito importante. O futuro é uma possibilidade que tem relações com relação com todas as leis naturais, as leis físicas e as leis morais, ok? Então aí entram todos esses conjuntos. Então, se eu viajar para o futuro, se eu pudesse viajar para o futuro, um exemplo, tem experimentos sobre isso, né? Tem teorias de buraco de minhoca, buraco de verme, tem outras teorias que falam sobre isso, mas para o espiritismo isso não é possível porque o tempo não existe. Porque se o futuro já existisse, criaria alguns paradoxos, mas principalmente cairia numa questão que o espiritismo abomina, que é o determinismo e a fatalidade universal. A fatalidade universal e o determinismo universal, eles, vamos dizer assim, o espiritismo, como tem um único inimigo, que é o materialismo, existe um ponto fundamental em que o espiritismo não adota de forma nenhuma, dadas suas leis, que é o determinismo absoluto e a fatalidade absoluta. Então, o futuro não existe. O futuro é uma possibilidade. Claro que quanto mais elementos eu tenho para esse futuro, mais presente ele se torna. Como Deus detém aí a supermente, né? Deus detém todas as condições iniciais, mesmo o futuro não existindo ainda, ele sabe exatamente o que vai acontecer, porque ele é a supermente. É outra coisa, é outro patamar, ok?
ok? Então isso é importante. O espírito pode viajar para o futuro? O espírito não vai viajar para o futuro. Por quê? Porque o futuro não existe. Agora, a relatividade, ela traz algumas questões interessantes, no sentido de que se a duração é diferente nos mundos, ok? Então, se eu estou numa relação de massa ou de velocidades diferentes, o tempo vai correr de forma diferente. Então, por exemplo, a possibilidade de eu passar um tempo num determinado referencial e ao voltar para outro referencial, o tempo lá passou de forma devagar, mas eu não viajei para o futuro, eu vivi o meu presente. Por exemplo, vamos pegar um exercício mental para ficar claro isso. Eu estou entediado, ok? Dentro da minha casa, confinado, vou ficar aqui, tipo pandemia, 2 anos. Mas o que eu fiz? Nada. Só dormi, comi, dormi, me higienizei. O tédio é total. Então esses 2 anos vão passar como se fosse... Ao passo que pessoas viveram a sua vida, se formaram, com esses 2 anos puderam ter 4 formações, a pessoa desenvolveu muscularmente, muitas coisas aconteceram. Ao passo que eu fiquei preso numa realidade que nada praticamente aconteceu. Então, ao encontrar essas pessoas, eu vou ver que o tempo para elas foi muito mais proveitoso. Mas nós vivemos no mesmo tempo, ok? No mesmo referencial. Mas psicologicamente isso afeta ao encontrar essas pessoas. Então as possibilidades de viagem no tempo que a ciência traz é nesse sentido. Fulano de tal vai estar mais novo. Não sei se ele vai estar mais novo, porque se ele acelera, quando ele acelera, o referencial não mais é referencial inicial. E aí, doutor, é uma outra conversa que eu não posso, vamos dizer assim, as minhas limitações, né? Quem sabe outras possam falar sobre isso, mas aí vai no limite do meu conhecimento. Então, se você sai dos referenciais iniciais, o que eu posso dizer sobre isso? Então, aí a ciência tem que avançar um pouco mais. Mas uma coisa é importante, o futuro ele não existe, ele é uma possibilidade. Okay? Assim como o passado, sim. Nós vemos as estrelas que já morreram. Essas estrelas estão chegando aqui hoje. Mas a realidade dela lá, ok? Ela não existe mais. O tempo desse mundo não existe mais. Mas a influência desse mundo ainda existe. Aí olha só que coisa interessante. Se eu pudesse, pela velocidade do pensamento, ir ao local dessa estrela, não haveria. Mas se eu voltasse para cá, veria o eco dessa velocidade. Isso acontece também, interessante, um exemplo. Eu estou com uma pedra numa onda, eu posso percorrer o lago e chegar antes da onda. Ok? Isso acontece também. Mas eu sei qual é a onda. Isso não é em relação ao futuro. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente fantasia, né? Eu vou para o futuro e depois eu volto para o passado. Não. Lembra, a seta do tempo é sempre para frente. Então se eu for para o futuro, eu vou ficar naquele futuro, entre aspas, naquela realidade que foi criada. Então, mas esse futuro não existe. Eu posso ir para ele, posso chegar mais rápido, ok? Mas eu vou chegar nesse futuro. Ele ainda não está pronto. Nem para mim, nem para ninguém. Aqui essa imagem é interessante para entender isso, né? Olha lá, a estrada vai até lá embaixo. Quem está lá embaixo está vendo apenas as montanhas e as placas à sua volta. Quem está acima da montanha está vendo toda a estrada. Ele vê que tem um animal na estrada, depois da curva, que aquela pessoa não consegue ver. Dada a velocidade, dada a prudência do motorista, dadas as condições em que ele está inserido, a pessoa que está acima da montanha sabe, vai bater, vai atropelar o animal. Por quê? Ele está vendo o futuro, entre aspas, mas na verdade o futuro não aconteceu. Existe um evento, uma quantidade de possibilidades. Essas possibilidades vão depender de vários fatores, ok? Então é nesse sentido. Aí a gente tratou na teoria da presciência, eu não vou entrar aqui nesse assunto. Então, é possível viajar para o passado? Não. Nós podemos lembrar o passado. Quando lembramos, esse passado se torna presente. E aí vai ter uma relação com o grau evolutivo de cada um.
Podemos viajar para o futuro? Podemos alterar, né, de acordo com o mundo, com o tempo, com a velocidade, a nossa percepção do futuro, mas o futuro em si ele não existe. Ele é uma possibilidade. Então essas possibilidades vão se fazer presente mais ou menos de acordo com os elementos que eu tenho para configurá-lo. Então viajar para o futuro no sentido de algo que já existe não é possível, ok? Muito obrigado.